Neste momento do culto, eu quero compartilhar com você o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 7 em diante, que nos diz assim: Duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Quero dizer para você que acompanha a gente através das redes sociais, aqueles que fazem parte já da caminhada conosco, de que a nossa igreja está localizada no extremo da Zona Leste e nós somos, sim, ricos, mas ricos das misericórdias e das graciosas intervenções de Deus na nossa vida. Por isso, nós entendemos que os dízimos e as ofertas fazem parte do nosso culto ao nosso bom Deus. E sabemos que não devemos barganhar e nem tampouco negociar a fé com absolutamente ninguém. Se você entende que esta igreja tem te abençoado, se você compreende que, como nós vimos aqui até este momento, que a escola bíblica não parou, que todas as nossas ações continuam sendo realizadas com todo o afinco e com toda a dedicação. Se você tem sido abençoado, eu quero te convidar a fazer parte desta caminhada conosco de maneira integral. Você faz parte da história desta igreja. Igreja Presbiteriana Canaã, uma igreja conectada com a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor, abençoe este irmão, abençoe esta irmã, abençoe esta pessoa que ouve esta palavra e que faça prosperar em todos os caminhos e tudo aquilo que eles colocarem as mãos. No nome de Jesus. Amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor para toda a igreja, para toda a igreja Canaã. E é grande a minha alegria de estarmos nos apresentando antes do culto, pedindo a Deus a bênção dele sobre a palavra que está preparada para o nosso coração. Quero saudar os presbíteros, os nossos diáconos, a nossa querida SAF e abençoar o nosso pastor que está à frente desse trabalho. É uma oportunidade muito alegre de eu estar tendo o prazer de orar pelos irmãos. Vou deixar com os irmãos 3 versículos do Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão, se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Que realmente, embora estamos separados, nós estejamos todos unidos para exaltar o nome do Senhor, que é grande e poderoso. Vamos orar? Nosso Deus e Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em comunhão e espírito, abençoando a Igreja Canaã, Senhor. Abençoando o pastor, abençoando esse local onde a Tua palavra é levada com verdade, com alegria, com pureza de coração. Dá-nos uma palavra, Senhor, que logo mais virá para o nosso coração, para que nós estejamos nos edificando. Abençoa a igreja, abençoa as famílias, ó Deus. Dá-nos a Tua graça, nós precisamos de Ti. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graça e paz. Você sabia que há uma perseguição ideológica a todo vapor declarada contra o povo de Deus na face da terra? Os ideais que apregoamos como certos estão sendo cada vez mais achincalhados e classificados como errados. Os homens são insistentemente e sistematicamente perseguidos por afirmarem a importância de ser homem. E as mulheres
são classificadas como tolas e até certo ponto burras, por muitas vezes acreditarem que precisam trabalhar dentro de uma sintonia a preservar a família. Você sabia que, se não bastasse isto, ainda existem organizações que trabalham nos campos, nas construções de legislações para cada vez mais espremer o povo de Deus e incentivar as práticas inadequadas e as práticas que vão contra a própria ordem natural da sociedade e da civilização e dos próprios seres humanos. Existem organizações que atuam e entes que atuam nos ambientes judiciais para forçar a todo custo uma mordaça na boca daqueles que porventura pensarem diferente. Os crentes são perseguidos, os cristãos são perseguidos nos nossos dias por pensarem de forma diferente. Nós entendemos que há uma perseguição ideológica. Mas a perseguição ideológica, ela não se compara à perseguição física que temos assistido, porém as grandes mídias e os grandes tabloides se omitem e não relatam e não dão a devida publicidade. Segundo a ONG Open Doors, em 2019, cerca de 260 milhões de cristãos foram perseguidos, duramente perseguidos, por causa da fé em Cristo. Famílias tiveram suas casas destruídas. Mulheres foram violentadas. Crianças vítimas de abusos. Homens tiveram as suas vidas ceifadas. Igrejas queimadas. Pessoas perdem seus empregos, perdem as suas casas. São obrigadas a se deslocarem pelo simples fato de servirem a Jesus. Há uma perseguição. Agora você talvez possa estar se perguntando, isso é novo? Não, não é novo. Um texto da Escritura vai ser dirigida a uma igreja. E este texto se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 10. Que eu quero que você leia comigo e acompanhe. Para você ver como que Deus vai ter que escrever aquela igreja para poder fortalecer a igreja que estava sendo duramente perseguida. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, vai nos trazer informações preciosas para nós. Que diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Este mesmo Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois que nós sofremos por um pouco aqui na terra, a igreja, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pastor, para quem que Pedro, o apóstolo, está escrevendo isso? Olha, meu querido, ele estava escrevendo isto. Deus usou a boca de Pedro para escrever a uma igreja que estava sendo duramente perseguida. A um povo eleito, como diz lá no capítulo 1 desta mesma epístola, no versículo de número 1. A um povo eleito de Deus, mas que estava forasteiro no mundo, dispersos. Havia acontecido uma diáspora por conta de uma dura perseguição que assolou aquela igreja. Se você se declarasse servo de Jesus e se declarasse que Cristo era o seu único e suficiente Salvador, a perseguição vinha. E provavelmente isto aconteceu no ano de 64. E você vê ali Cristo, os cristãos, por professarem a Cristo,
sofrerem uma dura perseguição. Pedro estava escrevendo da Babilônia, que nós muitas vezes não sabemos se era realmente a própria Babilônia ou se era um nome fictício e pejorativo a Roma, que tinha naquela época imperadores que acreditavam serem os próprios deuses, e estes imperadores matavam os cristãos, e por que não dizer do próprio louco Nero, que incendiou Roma e atribuiu este feito aos cristãos, ficando depois comprovado que foi o próprio nefasto, malévolo Nero que havia feito aquela maldade. Mas é fácil, põe na conta dos cristãos. Eles é que são os radicais, põe na conta dos radicais. Eles é que não aceitam, então vamos persegui-los. E aqueles irmãos vão sair por todas as regiões fugindo da dura perseguição que assolara a igreja. E esta carta vai ser dirigida aos irmãos que estão dispersos no mundo, dando então o que nós chamamos de cartas gerais, assim como a carta de Tiago, assim como a carta de Judas, assim como as 3 cartas de João, assim como as 2 cartas de Pedro, dirigida aos irmãos que estão sofrendo nos mais diversos cantos da face da terra. Por isso são consideradas cartas universais, que se serviram para aqueles dias que os irmãos estavam perseguidos, sendo perseguidos, duramente perseguidos e confusos e aflitos diante desta confusão, também serve para os dias de hoje. Também serve para nós termos consciência do que é que o Deus de toda a graça vai fazer com a igreja dele. Por isso, nesta oportunidade, eu quero trabalhar sobre a graça salvadora de Deus que opera transformando a vida do povo de Deus na face da terra. Eu quero trabalhar sobre esta graça transformadora. Eu quero tratar sobre a fonte da graça, o meio de comunicação da graça e o local em que esta graça atua. A fonte da graça, o instrumento que Deus usa para chamar, para anunciar e para comunicar esta graça, e o local em que esta graça atua. Primeira verdade trazida nesta oportunidade, neste texto que nós lemos, é que Deus é a completa fonte da graça. Ora, o Deus de toda a graça. Como a graça é apresentada neste texto? De forma plena. De forma completa. A graça, ela não está presa ao relógio, ela não está presa ao calendário e ela não está presa à agenda da humanidade. A graça é atemporal. O capítulo, a epístola de Pedro vai deixar muito claro isso. No versículo, nos primeiros versículos do capítulo 1, ali no versículo 2, você vai descobrir que Deus, segundo a sua presciência, elegeu, ele dirige a carta aos eleitos segundo a sua presciência, ou seja, Deus dirige o seu chamado, manifesta a sua misericórdia, manifesta a sua compaixão no passado, no nosso passado, na eternidade. E ele diz que esta graça, ali no versículo 2, seja literalmente multiplicada a todos nós. Esta graça nos alcançou no passado, na eternidade. Esta graça também, ela atua firmemente no presente. Ele mesmo quem vai nos dizer no capítulo 5, no versículo 12, falando a Silvano, dizendo o seguinte: e vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo,
que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. A graça de Deus é plena porque atuou no passado e também está nos firmando. É nela quem nós estamos firmados. Ela é genuína e ela é para o presente. E ela não é só do passado, mas ela também não é só do presente, mas ela também nos projeta para termos uma esperança no futuro. Porque o texto diz que, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 13 do capítulo que nós lemos. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é atemporal. Por isso, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, da vida do povo de Deus. Kistemarker, certa feita, disse que a graça de Deus é rica e variada e é dada àqueles que são humildes. É verdade. Ela é rica, é variada e ela é atemporal. Ou seja, a cada momento da nossa história, ela esteve presente. Ela esteve presente. E o que isso quer dizer? E logo de cara nós já poderíamos dizer que Pedro está dizendo, para cada angústia, para cada aflição, para cada intempérie, para cada momento que nós estamos, que a igreja ali estava passando, de sofrimento, de luta, de batalha, a graça de Deus estava presente. Para cada intempérie, para cada investida de dor do inimigo, ou sabe lá de qual privação, tinha a graça de Deus presente. E a aplicação que nós podemos ter é que isto é importante nós sabermos. Era importante para que os irmãos soubessem de que a graça de Deus era real e presente, porque isto iria ajudá-los a terem uma postura diferenciada. Por quê? Porque o trato gracioso de Deus é atemporal. E por ele ser atemporal, nós precisamos compreender que Deus teve compaixão de nós quando nos escolheu no passado. Que Deus tem compaixão de nós quando firma os nossos pés para passar pelas lutas dos dias de hoje, no presente. E que Deus tem compaixão de nós quando ele garante que o Cristo retornará para nos buscar, se revelará como majestoso Rei poderoso para nos buscar. E isto é graça. Pastor, eu ainda não entendi o que isto tem a ver com a época do sofrimento. A verdade é que quando nós estamos passando por sofrimento, o nosso coração muitas vezes é levado a se desesperar. O nosso coração muitas vezes é tomado por ansiedade, por medos, e a gente começa então a questionar se realmente Deus está conosco. E o texto vai nos dizer de uma maneira muito clara que o Deus de toda a graça está presente em dias de dificuldades. A graça de Deus é plena, real, no passado, presente e futuro. Por isso, se nós sabemos que tudo está debaixo da graça poderosa do nosso bom Deus, nós podemos mandar a ansiedade partir de retirada do nosso coração. É por essas e outras que é nesta carta que há um dos textos mais lindos acerca do combate à ansiedade. Ele diz que, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A graça de Deus é presente e ele tem cuidado do povo dele, mesmo em meio às aflições. Esta graça, ela nos alcança, mas nós sabemos que nós nos encontramos mortos em nossos delitos e pecados, como já falamos numa outra oportunidade, a Bíblia é muito clara. Então, como é que Deus vai agir para fazer o morto andar, para ser alvo desta graça? O texto vai nos dizer que o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então, se Deus é a fonte plena da graça,
eu quero dizer para você que Cristo é a eterna boca de Deus que comunica a graça. Cristo é a eterna boca que comunica a graça, que em Cristo vos chamou. Deus de toda graça resolveu comunicar este favor imerecido através de Cristo. Pastor, o que isso quer dizer? Primeiro, que a graça só é revelada em Cristo. Cristo é o megafone que Deus usa para revelar ao mundo o seu amor salvador. Não existe outro, pastor? Não. Então, nesse sentido, o senhor está querendo dizer que Deus não oferta outros meios, outros caminhos, outros atalhos? Não, não existe outro megafone, não existe outro meio de comunicar a graça dele. Cristo não, a Bíblia não apresenta uma outra forma. O megafone da boca que Deus usa como boca para anunciar aos homens na face da terra a sua graça, o favor imerecido, é somente através de Cristo. Pastor, mas e as imagens e os credos que por aí existem? Não comunicam a vida, não comunicam a graça. Pastor, mas e os cristais, e os signos, e as peregrinações, e os sacrifícios, e os mapas astrais, e os gurus, e os espíritos evoluídos, e os ideais, e a intelectualidade? Isto não vai comunicar graça de Deus salvadora? Não vai comunicar, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de enviar Cristo para morrer naquela cruz por nós, para nos livrarmos dos nossos pecados, das nossas mazelas, dos nossos delitos. Pastor, então como é que Deus revela este amor? Deus revela o seu amor pelo fato de ter mandado Cristo ao mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas eu sou bonzinho. Pastor, mas eu sou legal. Pastor, mas eu nunca roubei. Eu nunca fiz nada de errado. Eu sou cumpridor dos meus deveres. Eu não sou alguém que já usou droga ou deixou de usar. Eu sou alguém que sou correto. Eu quero dizer que você também está dizendo que é uma pessoa justa. E a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. Você precisa da graça de Deus revelada pela boca de Cristo. Porque é este mesmo Pedro que diz que não há outro nome, mas importa que nós só conseguimos acessar a salvação através do nome de Jesus Cristo. Por isso que é este mesmo apóstolo que certa feita vai dizer que quando clamavam a ele por uma esmola, por um dinheiro, por um bem material, ele vai dizer: eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho o Cristo que salva, o Cristo que transforma. Somente Cristo. Somente Cristo. Você está, então, pensando cá com os meus botões. Você pode estar pensando com os seus botões, então não há um outro meio. Não há um outro meio, meu irmão. Cristo é quem nos chama para acessarmos a graça de Deus. Ele é a manifestação da própria graça, do Deus de toda a graça. Por que o texto vai falar que no meio daquela perseguição Deus estava chamando o povo dele? Porque é importante para o povo de Deus, em meio ao sofrimento, prestar atenção no chamado que Deus tem na vida deles. Por quê? Porque a voz de Cristo precisa estar bem clara na nossa mente. Porque no meio de perseguições, no meio de batalhas, de lutas, nós podemos nos deixar ser guiados por outras vozes. Vozes que talvez te convida no momento da luta e da perseguição a desistir. Deixa de seguir. Para. Vale a pena ficar sofrendo? Vale a pena ficar passando por isso? É uma voz.
Vozes que muitas vezes te chamam para passar os pés pelas mãos, para botar o boi na frente, o carro na frente dos bois. Vozes que talvez estão maquinando na tua mente a relativizar, a abrir mão dos valores, a não seguir aquilo que você aprendeu na Escritura Sagrada. Por isso, o apóstolo vai ser usado pelo Espírito Santo para deixar bem claro que o Deus de toda a graça nos chamou em Cristo. E é importante você conhecer o seu chamado. Cristo é o megafone que Deus usa para anunciar a graça. Cristo chama o pecador. Cristo chama a sua igreja. Cristo é a boca de Deus para orientar ao povo dele. Por isso, conhecer o seu chamado é fundamental para você cumprir a sua missão. Conhecer o seu chamado lhe impulsiona a aplicar suas energias no foco que você foi chamado. Conhecer o seu chamado lhe ajuda a focar no objetivo que Deus te entregou. O chamado, conhecer o chamado, nos ajuda a fugirmos da síndrome da mulher de Ló, que olhou para trás. Conhecer o chamado nos ajuda a presenciarmos a providência, ou seja, a vinda de todos os recursos, mesmo em meio às adversidades. Por quê? Porque Deus nos dará tudo o que necessitamos para fazermos o que Ele nos chamou para fazer. O que nós aplicamos 2020 anos depois? Que os irmãos daquela época sofreram. Os irmãos de hoje também passam por perseguições, como nós falamos aí. E nós não temos um outro a quem seguir. Somente o Cristo. Aprendemos que devemos estar atentos em meio às aflições, lutas e angústias e sofrimentos, a estarmos atentos ao chamado de Deus para a nossa vida. E aprendemos que a boca de Cristo é o megafone da graça de Deus. E sabemos que nós somos o corpo de Cristo aqui na face da terra. Então nós devemos ser a boca de Deus aqui nesta terra, anunciando a graça de Deus. Este é o nosso chamado. Uma outra aplicação é que Deus nos dará todas as condições e recursos para cumprirmos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Presta atenção nisso. Seja na tua vida familiar, anuncie, seja boca de Deus. Seja na tua vida educacional, anuncie, seja boca de Deus, Deus dará os recursos. Seja na sua vida profissional, seja na sua empresa, consagre a tua atividade para o chamado de Deus. Esta semana eu fui agraciado com o testemunho de um presbítero da 8ª Igreja Presbiteriana, onde ele é um administrador próspero e ele coloca os recursos da empresa dele para o projeto e para o trabalho missionário. Por quê? Porque ele entendeu que ele é a boca de Cristo aqui na face da terra. Nós somos os megafones da graça de Deus aqui. Por quê? Porque o corpo de Cristo é a igreja na face da terra. Agora, você já parou para pensar? Deus tem te dado todos os recursos para você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. E o texto continua dizendo, até aqui nós aprendemos que Deus é
a plena fonte da graça de Deus. Aprendemos que Cristo é a boca eterna que comunica a graça de Deus. E nós aprendemos que a igreja é o canteiro de obra em que a graça de Deus atua. O texto vai dizer: depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu não sei se você percebeu, mas eu usei uma figura, a figura de um canteiro. Por que eu fiz isso? Eu estou trabalhando e lá no meu escritório, na frente do meu escritório, no 7º andar, eu consigo ver, no meu prédio lá, eu consigo ter acesso a um canteiro de obra que está em frente ao prédio onde eu trabalho, no meu escritório. E lá naquele canteiro, eu vejo os homens trabalhando na construção, na edificação de 2 prédios de aproximadamente 14 andares. Aqueles homens trabalham incansavelmente. Eu vejo uma grua lá no meio da obra, levando os materiais para tudo quanto é lado, caixa d'água, ferro, concreto, tudo quanto é coisa que você bloco, sobe, ferragem. Aquela grua ali não para. Caminhões de concreto chegando, saindo, material de construção. Aqueles homens trabalham, tem os pedreiros, tem os ajudantes, tem os mestres de obras, tem os engenheiros, tem os técnicos de segurança de trabalho, tem os fiscais, tem aqueles que contratam, os empresários que vão lá para ver como é que está o andamento. A coisa funciona em tempo real. E aqueles homens trabalham arduamente. Sofrem com o calor, sofrem com o frio, sofrem com o prazo, sofrem com os materiais, verificam se está tudo certo, se está tudo dentro das medidas, se está cumprindo o projeto, olham para a planta, mas tem uma coisa que acontece lá que eu tenho certeza que eles não gostariam de estar sofrendo. Há uma placa na frente que demonstra há quantos dias eles estão sem acidente. Pode-se ter vidas ceifadas, braços, pernas, pessoas mutiladas. Por isso todo cuidado é pouco. Mas eles não ficam felizes quando estão passando por aquela angústia. Mas eles estão engajados no projeto, porque eles atenderam ao chamado de construir aquela obra e eles querem entregar. O que eu encontro aqui é que a graça de Deus, ela atua também num canteiro. E a igreja é este canteiro. E eu quero que você não seja ignorante em achar que eu estou falando de uma igreja parede. São os forasteiros. É o povo eleito de Deus. Sou eu, você, somos nós. Deus está atuando em nós, na igreja dele. Agora, o fato da graça de Deus estar atuando em nós não nos isenta de passarmos por sofrimentos neste canteiro da vida. O texto diz, depois de ter sofrido por um pouco. Olha, meu querido, a palavra sofrer aí traz a ideia de ter penado, de ter amargado por uma ação que causou dor, angústia, que ferveu a alma. E aqui nós precisamos entender que Deus atua em nós e Ele nos chamou para vivermos em um canteiro de obra e não em um parque de diversão. Dores e amargos são reais na vida do cristão. Porém, assim como eles são reais, eu também preciso ser honesto com este texto. Porque o texto diz, depois de ter sofrido por um pouco. Ou seja, as dores, os sofrimentos, as labutas, elas são temporais. Porque eterno é só a graça de Deus na nossa vida. Ou seja, se os problemas são reais,
nós precisamos entender que, para aqueles que são alvos da graça de Deus, eterno é só a glória da vida eterna que nos alcançou. O sofrimento tem prazo de validade. Você então precisa entender e atender a este chamado. Por isso você é convocado a resistir, a ser firme em meio ao sofrimento e atentar ao chamado que Deus te deu e dizer dentro do canteiro da vida de que dores e sofrimentos estão com os dias contados. Por quê? Porque são por um pouco tempo. É claro que você talvez possa estar dizendo, pastor, mas a vida aqui na face da terra parece que o negócio não para, as labutas e dores, e o senhor está falando que é por pouco tempo, mas uma hora estoura aqui, uma hora estoura lá, outra hora colar. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter uma visão de eternidade. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu, que teve a sua vida duramente fustigada, passou, enfrentou tempestade, enfrentou mar, enfrentou serpentes, enfrentou governos, enfrentou acusações falsas, apanhou e por fim teve a sua cabeça degolada. E ele mesmo disse que aquilo que nos está reservado, em outra linguagem, nem se compara a essas afliçõezinhas que ele estava passando. E olha que aquele homem sofreu e sofreu muito. Passou por dor, por doença, por angústia, mas foi abandonado por todos. Mas vai dizer que o prêmio da soberana vocação, aquilo que era eterno, essas coisas que nós passamos, nem se compara àquilo que está prometido. O segundo ensino que nós aprendemos depois de saber que os problemas têm prazo de validade, sofrimento estão com os dias contados, o segundo ensino é que neste canteiro Deus está trabalhando na nossa vida de uma maneira assertiva. E existem 4 verbos que eu gostaria de explicar o significado deles. O final do verso diz que este Deus maravilhoso, cheio de toda a graça, Ele mesmo nos fará 4 ações. Primeiro, Ele vai nos aperfeiçoar. A ideia do aperfeiçoar ali é restaurar. É pegar algo que não é perfeito e transformar em perfeito. É trazer ao estado original. O outro verbo que nós encontramos ali é firmar. Este Deus vai nos aperfeiçoar e este Deus de toda graça vai nos firmar. Firmar traz a ideia de firmeza, que traz a ideia de estabilidade. A graça de Deus provoca aperfeiçoamento, está trabalhando para provocar aperfeiçoamento, e a graça de Deus provoca em nós, no agir de Deus, firmeza e estabilidade. Há um outro verbo que diz que a graça de Deus este Deus maravilhoso há de nos fortificar. E a palavra ali traz a ideia de reforço, de tornar mais sólido, de tornar mais resistente. E por fim, nós aprendemos que há o outro verbo que chama fundamentar, que dá a ideia de lançar fundamentos e alicerces para construir algo que fique de uma maneira inabalável. Inabalável. Ô pastor, então, o que é que nós podemos aprender 2020 anos depois? Primeiro, eu quero que você, nesta oportunidade, faça a seguinte consideração. Esta afronta, esta perseguição, esta dor, esta enfermidade, esta angústia, estas palavras que muitas vezes são malditas a você, essas intempéries, estes levantes, estas incompreensões, estas perseguições, essas dores que acontecem muitas vezes em ambiente familiar, ambiente de emprego, em ambiente educacional, em ambiente emocional e ambiente sentimental,
seja lá qual for, eu quero dizer para você, estão com o prazo de validade expirando. Num piscar de olhos, nós estaremos gozando a eternidade com o nosso bom Deus. Por isso, acalma o teu coração. A graça de Deus vai provocar a verdadeira independência dos seus problemas. Se não aqui, provavelmente aqui não, mas na eternidade. Nós faremos que nem Paulo. Essa é a primeira aplicação. 2020 anos depois, agora eu quero trabalhar com você os 4 verbos, mas de forma invertida. O texto diz que a graça de Deus, o próprio Deus vai trabalhar em nós com os fundamentos, colocando fundamentos sólidos. E o fundamento serve para que a edificação se torne inabalável. Por isso, você também pode afirmar que o Deus que opera em ti é aquele mesmo Deus que um dia levou o salmista a registrar que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus está trabalhando em você, por isso deixe que os fundamentos de Deus, os ideais de Deus, as bases do cristianismo vivo e verdadeiro inundem, solidifiquem, construa a tua casa, a tua vida nas bases sólidas do Evangelho. Não relativize, não abra mão, não negocie. Se você quer ter uma vida firmada, construída, uma casa construída, você precisa entender que esta casa precisa ser construída em fundamentos sólidos, em fundamentos que você conhece que são rochas. Deus também, a graça dele vai nos transformar em pessoas fortificadas, ou seja, pessoas resistentes. Deixe Deus operar no teu coração. Deixe que a graça inunde o teu ser. Deixe que a voz do Senhor te envolva de tal maneira para que você sinta que a cada vez mais, com essa experiência da graça de Deus na sua vida, você se tornará uma pessoa mais resistente às dificuldades e às labutas. E as pessoas vão olhar e falar assim, como pode? Há tanto ataque, há tanta luta, há tanta dor na vida dessa pessoa. E mesmo assim ela se mantém resistente. E o universo espiritual? E se você for alvo desta graça de Deus, eu quero dizer para você que você então fará aquilo que a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esta graça também, além de te fundamentar, além de te fortificar, ela também vai trazer firmeza para você. E aí você vai se tornar uma pessoa mais estável, não tão vítima dos temperamentos, não tão vítima das loucuras alheias e também das dúvidas e dos devaneios internos. Quando as pessoas vierem com as suas doideiras, com as suas paranoias, com os seus traumas, com os seus sabe lá o quê, você, se está sendo firmado por Deus, você vai se tornar uma pessoa mais estável. Você não vai ficar sendo agitado por tudo quanto é vento de doutrina, como diz a palavra. E por fim, eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela está nos aperfeiçoando. E aqui eu quero dizer para você que você não pode se arrogar como uma pessoa perfeitona, santarrão, que conhece mais, que é o melhor, que é a melhor. Calma. Não trilhe por este caminho. Seja humilde. E também eu quero levar uma palavra para aquele que muitas vezes sofre, porque sabe que vira e mexe está pisando na bola, que não consegue se libertar de algumas questões da vida. Acalma e se agarra à graça de Deus, porque a palavra aí está dizendo que Ele vai te aperfeiçoar. Que é em Deus que nós encontraremos o aperfeiçoamento. Deus vai nos levar de novo ao estado do primeiro chamado lá do Éden.
Que Deus te abençoe e te guarde. E que a graça transforme todo o teu ser, te fazendo uma pessoa com bases sólidas, te fazendo uma pessoa resistente, te fazendo uma pessoa firme, estável e te fazendo uma pessoa cada vez mais aperfeiçoada, segundo aquele varão valoroso que todos nós temos como referência, Cristo Jesus, o megafone da graça de Deus. Que Deus te abençoe. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém.